Se você tem um delivery de doces e ainda não faz o bolo bombom para vender, então você está perdendo tempo. Ele parece um pão de mel, mas não é. Ele é tão bom quanto, porém muito mais econômico e agrada 100% dos clientes. E o melhor, qualquer sabor de recheio combina com essa massa. Massa, então, que é bem simples, tudo no liquidificador. Eu coloco 4 ovos, meia xícara de chá de óleo, estou usando de soja, mas pode ser o da sua preferência também, canola, girassol ou milho. Meia xícara de chá de leite morno, mas também poderia ser a água. Uma xícara de chá de açúcar. Lembrando que a xícara que eu estou usando é a padrão com capacidade líquida de 240 ml. E 2 colheres de sopa de chocolate em pó. Estou usando 50%, mas se você quiser também pode ser o cacau, que é 100%, usa a mesma quantidade e a diferença é que a massa do bolinho fica ainda mais escurinha, mais chocolatuda. Bato tudo agora por mais ou menos uns 3 minutinhos, até que a mistura fique bem homogênea. Agora eu acrescento essa mistura batida aqui na tigela. E acrescento 1,5 xícaras mais 1 colher de sopa de farinha de trigo. Tô passando essa medida porque eu preciso de 200 gramas de farinha, porém 1,5 xícara dá 180 gramas, então por isso eu coloquei essa 1 colher de sopa a mais para completar o peso. Misturo delicadamente. E por último, eu acrescento o fermento químico junto com o bicarbonato. Eu estou usando o bicarbonato porque como eu estou usando o chocolate em pó, eu quero uma massa mais escurinha e o bicarbonato me ajuda nisso. Se você for usar o cacau e não quiser ou não tiver o bicarbonato, não tem problema. Aqui eu estou usando 1 colher de chá de fermento e 1 colherinha daquelas pequenas de café do bicarbonato. Para assar a massa dos bolinhos, eu vou usar forminhas individuais de alumínio, são forminhas tipo de pão de mel. Elas têm 6,5 cm de diâmetro e aqui na altura ela tem 3,8, dá quase 4 centímetros, mas aí você pode utilizar a forminha que você tiver, maior ou até menor do que essa minha. E de massa crua eu vou colocar mais ou menos até a metade de cada forminha. E para isso eu vou utilizar um medidor como esse de 50 ml para que todos fiquem iguais, bem padronizados. Todas as forminhas foram untadas com desmoldante caseiro, mas também pode ser em spray. Unta bem o fundo e também as laterais para que a massa saia lisinha e assim não solte muitos farelos no chocolate do banho. Agora eu vou levá-las para o forno que já está pré-aquecido a 180 graus. Vai ficar ali mais ou menos uns 30 minutinhos ou até que quando os bolinhos estiverem bem assados, só fazer o teste do palito, espetando aqui no centro da massa, se sair limpo e sequinho, já está pronto e é só tirar. Bolinhos prontos e aqui no meu forno eles ficaram por 30 minutinhos. Agora, antes mesmo deles esfriarem dentro da forminha, eu já tiro aqui do alumínio e transfiro para uma grade. Se ele esfriar dentro da forminha de alumínio, depois acaba ficando um pouco mais difícil porque o próprio desmoldante acaba formando uma cola e aí às vezes acaba até machucando a lateral do bolinho e solta farelo no banho de chocolate. Então já tira do alumínio e transfere aqui para a grade para ele poder resfriar por baixo também. Agora que os bolinhos já estão completamente frios, é o melhor momento para cortá-los e recheá-los, porque quando eles estão fresquinhos, né, recém-saído do forno, eles estão muito fofinhos, então acaba esfarelando mais ou até mesmo quebrando por conta da delicadeza da massa. Então quando ele esfria, ele fica um pouco mais firme e mais seguro para trabalhar. Aqui para cortá-lo, vou utilizar a faca, corte simples mesmo, somente ao meio.
E agora eu vou fazendo a mesma coisa com todos os bolinhos, cortando todos eles ao meio. Eu não corto deixando uma parte do final aqui grudada, porque eu quero que ele fique certinho, bem retinho. Se eu cortar como se fosse um sonho de padaria, que eu corto ao meio e deixo ele dessa forma, depois o meu bolinho não fica reto, ele fica torto também, porque quando eu encher ele aqui de recheio, ele não vai até a parte de trás e ainda corre o risco de extravasar aqui o excesso do recheio, ele não fica legal, não fica nivelado. Para rechear, aqui eu vou utilizar um recheio de leite em pó, um brigadeiro